Diabetes é um problema que não tem opção de idade, sexo, cor, classe social, é encontrado em todo o mundo. De acordo com os dados da Federação Internacional do Diabetes, cerca de 250 milhões de pessoas no mundo são acometidas por essa doença. Quando falamos que alguém tem diabetes, significa dizermos que o nível de açúcar no sangue dessa pessoa está elevado. É esse excesso de açúcar, acompanhado de alterações hormonais, danificam vasos sanguíneos e alguns órgãos do nosso corpo. Vamos analisar um exemplo para entendermos melhor esse problema. Imagine que você está pilotando uma moto e que o indicador de gasolina acende. Isso significa que é necessário reabastecer a moto. Após encher o tanque, a moto pode voltar a andar normalmente. Da mesma forma da moto, é o nosso organismo, ele necessita de combustível para funcionar. Neste caso, o combustível é a glicose, ou seja, o açúcar, obtido através dos alimentos. Para enchermos o tanque da moto, precisamos de uma mangueira. Já no nosso corpo, a glucose necessita da insulina, que é essa mangueira, ou seja, é produzido pelo pâncreas para facilitar a entrada de açúcar nas células. Porém, para as pessoas que têm diabetes, esse mecanismo não funciona, ou seja, quando o organismo não produz, ou produz pouco, ou não necessita corretamente da insulina, a glicose não chega dentro das células. Uma parte é eliminada na urina e o resto se acumula no sangue. Isso faz com que se torne tóxica e provoque graves consequências. Existem dois tipos de diabetes. A tipo 1 geralmente se inicia na infância, havendo a necessidade de tratamento com insulina por toda a vida. O pâncreas não consegue produzir a insulina até se tornar incapaz. A tipo 2 está relacionada ao excesso de peso, ao tabagismo, ao sedentarismo, à hipertensão arterial e histórico familiar. Surge normalmente em adultos, entre 30 e 40 anos ou em adolescentes obesos. É o tipo mais comum de diabetes, somando cerca de 90% de todos os casos. No diabetes tipo 2, o pâncreas começa funcionando bem. O problema não é exatamente com ele. Acontece que as células do nosso corpo, principalmente os músculos e o fígado, mesmo na presença da insulina, não conseguem ter uma boa absorção de glicose. Esse fator é genético e pode ser agravado. Apresenta poucos sintomas, daí surge a necessidade de uma periodicidade nos exames para aferir os níveis de glicose no sangue, principalmente nos casos de pessoas com alguma propensão a desenvolver a doença. Quando os sintomas se desenvolvem, pois nem sempre isso acontece, podemos observar vontade excessiva de urinar, inclusive à noite, sede excessiva, aumento de apetite, perda de peso, cansaço, vista embaçada e infecções frequentes, geralmente de pele. Na maioria das vezes, os sintomas não são interligados e as pessoas não conseguem associar a doença. Por isso, é muito importante consultar sempre o médico e realizar os exames de rotina. O diagnóstico do diabetes tipo 2 é feito através do histórico do paciente e da confirmação por exames médicos. Logo após a confirmação, o tratamento deve ser iniciado. Algumas dicas devem ser seguidas pelos pacientes, como seguir a dieta, ingerir bastante água, comer em horários regulares, diminuir o consumo de bebidas alcoólicas e optar por alimentos saudáveis, manter o peso ou diminuir quando for o caso, evite fumar, controle a pressão arterial e pratique atividades físicas regularmente.